fazer para precificar o meu serviço? Essa era uma dúvida que eu também tinha no início do meu trabalho, principalmente porque eu atendia a domicílio, eu não tinha espaço físico. Então eu não sabia como precificar o meu serviço. Hoje em dia eu sei como precificar, eu faço até um serviço numa planilha para eu saber o quanto que eu cobro em cada procedimento que eu faço aqui no meu estúdio. E eu vou ensinar hoje para você a também precificar o seu serviço. Vamos lá, se você está começando, você deve ter muitas dúvidas, assim como eu tinha. Quando eu comecei, eu cobrava um valor bem abaixo, apenas o valor do meu material, eu não cobrava o valor do meu serviço. Então eu pedia para a cliente apenas o valor do material. Por quê? No início eu queria ganhar experiência. Então eu sabia que se eu colocasse o valor mais abaixo, consequentemente eu teria mais clientes. Porque eu sabia que no começo era difícil arrumar clientes. Então, além de eu cobrar um valor mais abaixo, eu ainda chamava muitos modelos que não pagavam nada. Eu escolhi uma pessoa para fazer a sobrancelha dela apenas para eu ganhar um conteúdo, uma foto, porque eu tinha muita vergonha de fotografar algumas das minhas clientes na casa delas. Então eu também chamava modelos para elas não pagarem nada só para eu ganhar o conteúdo. Então, eu cobrava mais barato para ganhar experiência e aquelas clientes que eu não cobrava nada, eu queria apenas o conteúdo que eu ia gerar em cima delas. Então aquilo ali era um investimento, certo? Então o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai olhar o valor de mercado. Você vai olhar o quanto os profissionais perto da sua região estão cobrando. Ah, Ellen, mas é porque eu tenho que cobrar a mesma coisa? Não, mas cada região eu faço um tipo de serviço e cobro um valor aqui na minha cidade. Mas se eu estivesse numa cidade onde o padrão de vida fosse mais alto, eu poderia estar fazendo o mesmo serviço, só que cobrando um valor mais alto. Vocês entenderam? Então você vai avaliar o valor de mercado para você não sobressair demais e também não diminuir demais, ok? Então depois que você avaliou o valor de mercado, você vai considerar o seguinte: se você está começando, você não tem tanta experiência. Então talvez se você cobrar um valor um pouco mais abaixo, você talvez vai conseguir chamar mais atenção de clientes, porque, gente, tem sim muita cliente que só vem pelo preço. A gente vê hoje muitas pessoas realmente preocupadas com a qualidade do serviço, mas também tem muitos clientes que vêm por causa do preço. Então, como no começo o seu trabalho não vai ser o trabalho mais perfeito do mundo, então você pode sim cobrar um valor mais abaixo para chamar mais atenção de cliente e você ganhar mais experiência e ao longo do tempo, para você ir aumentando esse valor gradativamente. Só não cobre tão baixo para você não levar prejuízo e também para não ser tão difícil depois você aumentar esse valor, ok? Depois de olhar o valor do mercado, você vai ter que calcular agora todos os seus gastos. Se você tem um espaço físico, você tem que calcular o seu aluguel, você tem que calcular a água, a luz, você tem que calcular o valor dos seus materiais, né, que você tem no seu estúdio, o preço que você paga nas coisas, na sua maca, no seu ventilador, em tudo que você tiver no seu espaço, você tem que colocar também no papel como investimento. Depois você tem que colocar no papel o valor dos seus materiais. Quanto que cada material que você vai usar na sua cliente custa, para você saber exatamente o quanto você está gastando para fazer cada atendimento. Quanto que você gasta para fazer seu design, quanto que você gasta para fazer seu design com rena, incluindo o valor do espaço físico também, que é o estúdio, a internet, a água, a luz, etc. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de um aplicativo que eu uso para fazer esse apanhado de informações. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse cálculo, para vocês também fazerem e para vocês saberem quanto que vocês vão cobrar para vocês não tomarem prejuízo, tá bom? Pessoal, o vídeo vai ficar assim porque eu estou gravando pelo celular, tá bom? Para eu mostrar para vocês que dá para fazer isso pelo celular. Estou usando o aplicativo Notion. Então, você vai clicar no mais e vai em página. Ele vai criar uma nova página. Aí, você vai dar o título Precificação de Serviço. Logo em seguida, você vai clicar no mais novamente, só que agora você vai adicionar uma tabela, base de dados inline. E automaticamente ele já vai gerar uma tabela. Você vai clicar nesse tags e vai excluir essa propriedade, que a gente não vai precisar dela. E onde está escrito o nome, você vai selecionar e vai escrever materiais, que é onde você vai colocar o nome dos seus materiais. Clica no maisinho dentro dessa tabela mesmo, e aí você vai selecionar texto. E agora você vai escrever quantidade, que é para você colocar a quantidade de cada material.
Clica no mais novamente, clica em texto novamente e agora você vai colocar rendimento para você saber quanto que esse material vai render. Clica no mais novamente, só que agora você vai clicar em número e nesse número você vai escrever o custo do produto para você saber quanto que cada produto custou. E ali onde está escrito formato de número, você vai clicar e vai selecionar real, que é a nossa moeda brasileira. Clique em concluído de novo, pode clicar no mais e você vai selecionar número novamente. E agora você vai escrever custo por atendimento, para você saber quanto que esse produto custa por cada atendimento. E ali em formato de número, você vai colocar novamente o real, que é a nossa moeda que a gente usa. Clique em concluído e a sua tabela tá pronta. Agora, muito simples, agora é só a gente adicionar as informações. Então, você vai clicar abaixo dos materiais e vai escrever o seu primeiro material. Eu vou escrever aqui, escovinha de sobrancelhas. Agora, vamos colocar a quantidade, que é 50 unidades de escovinha de sobrancelhas. E você vai colocar quanto que rende. No caso, rende para 50 clientes, né? Já que são 50 unidades. E aí, você tem que colocar qual que foi o valor. No caso, eu coloquei que foi R$10, 50 unidades. E aí, o que você vai fazer? Você vai na sua calculadora, você vai colocar R$10 dividido por 50 clientes, que é o que rende. E deu 20 centavos. Então, você vai voltar na sua tabela e vai colocar que o custo por atendimento para cada escovinha de sobrancelha é 20 centavos. Então, quer dizer que em cada atendimento você vai gastar 20 centavos de escovinha de sobrancelhas. Selecionei o próximo material, que são as luvas descartáveis. Vem com 100 unidades de luvas descartáveis, porém, rende apenas para 50 clientes, visto que é o par de luvas, né? E o custo da caixa de luvas é R$25. Você coloca aqui na sua tabela e depois é só você voltar lá na sua calculadora, colocar R$25 dividido por 50, que é o número de clientes. E aí deu 50 centavos. Então, você vai voltar na sua tabela e vai colocar 50 centavos. Isso quer dizer que cada atendimento você gasta 50 centavos de luva descartável. Agora, você vai colocar o próximo material que a gente vai pôr aqui, é o adstringente. O adstringente, você já não sabe exatamente quanto que vai render. Então, você tem que ter aí uma ideia, mais ou menos, né, de qual é o rendimento. Tem alguns produtos que, se você olhar no rótulo, vai estar escrito lá, rende até tantas aplicações. Isso depende muito do seu uso. No caso do adstringente, como eu já tenho experiência, eu tenho uma ideia mais ou menos de quantas clientes que ele vai durar, né? Então, eu coloco um valor, mas que não é um valor exato, porque pode ser que renda mais, pode ser que renda menos. Mas você tem que colocar mesmo assim para você saber precificar o seu serviço. E à medida do tempo, você vai fazendo essa conta de quanto foi que você abriu o produto, quando foi que ele acabou e quantas clientes que deu para usar com aquele produto. Assim, a sua tabela vai ficar cada vez mais específica, entendeu? Então, após isso, colocar todos os materiais e o valor, você vai clicar ali em calcular. E você vai colocar mais opções e vai colocar a soma. Que aí ele vai fazer o cálculo de toda essa numeração que deu de custo por atendimento. Eu trouxe para vocês uma tabela mais preenchida, tá vendo? Com mais materiais. Então, você coloca todos os materiais que você vai usar, coloca a quantidade de cada uma deles, seja em gramas, seja em ml, seja em unidade. Coloca mais ou menos o rendimento de cada material, coloca o custo de cada material e aí você divide o custo do material pela quantidade de clientes, que você vai ter o custo para cada atendimento e depois você vai clicar em soma e aí o próprio aplicativo ele vai calcular para você quanto é que você está gastando em cada atendimento. Essa é uma tabela demonstrativa e você vai criar a sua de acordo com o valor e os materiais que você escolher. E aí você vai criar uma tabela para materiais de design de sobrancelha, você vai criar uma tabela para seu design com rena, porque o design com rena vai ser mais caro, né? E nessa tabela você vai incluir tudo, você vai incluir os seus materiais de atendimento, você vai incluir os materiais de biossegurança, você vai criar outra tabela separada de espaço físico, com todo o seu investimento que você faz todo mês para deixar o seu espaço funcionando, seja o seu aluguel, água, luz, internet, mesa de café, tudo isso você vai colocar para você saber precificar melhor o seu serviço, para você não tomar prejuízo e para você saber qual é a sua margem de lucro. E aí você só vai precisar definir qual vai ser o valor da sua mão de obra, que é o valor do seu tempo. Entenderam? Eu espero que eu tenha ajudado. Vamos para a próxima aula.